Cá estamos nós, última aula desse curso breve aí sobre o Credo Apostólico e o básico que você precisa saber da fé. A última lição, seguindo a lógica da Confissão de Fé de Westminster, obviamente, já que não aparece aqui uma porção relativa ao credo de maneira explícita. A aula então é essa daí. Peço que você leia esse texto de Atos 8:1 a 8 para que venhamos então aqui refletir sobre essa questão da expansão missionária. Vamos começar falando do Antigo Testamento. Desde essa porção bíblica, a exigência para o povo de Deus é o zelo missionário, ou seja, testemunhar das virtudes de Deus. Israel foi separado para ser uma nação de sacerdotes, pessoas que serviriam a Deus. Olha aí. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade particular, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isaías: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Porém, entre elas, outro texto, alguns dos que foram salvos, enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lud, que atiram com o arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então, a pregação do Evangelho, a gente observa nesses textos aí, para o povo não se esquecer de Deus, que deveria ocorrer, essa pregação. E também para se lembrar das misericórdias de Deus. No Novo Testamento, a igreja também tem essa missão de testemunho, de pregação e anúncio das virtudes de Deus. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E no livro de Atos nós temos dois tipos de expansão missionária. O testemunho espontâneo, quando os crentes individualmente aproveitam oportunidades para falarem de Jesus, e pelo testemunho eclesiástico, quando a igreja age enviando missionários aos povos carentes do Evangelho. Os dois testemunhos são importantes na evangelização dos povos e é importante que o Evangelho seja anunciado. Eis aqui agora alguns aspectos da história da expansão missionária no livro de Atos. Motivação dos cristãos. Lembrando que as cartas paulinas elas se encaixam dentro do contexto de Atos. As outras cartas também, algumas mais, outras menos, em relação direta ou indireta. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar o Evangelho. O amor de Cristo nos constrange. Então, cada um teve seu encontro pessoal com Jesus. Todo cristão ouviu a palavra do perdão, a qual deu a ele, ou a eles, a esperança da vida eterna. E esse encontro ele deixa o coração ardendo em novas disposições e prioridades, conforme está registrado em Jeremias. Isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos expressa a mesma ideia, Ao crer em Cristo, então, o cristão recebe o dom do Espírito. O batismo com o Espírito Santo ele foi dado para a regeneração, para habitar nos cristãos e dirigir a vida deles. E a plenitude do Espírito é vista em termos práticos nesse texto aí. Cheios do Espírito, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Então, a necessidade de cumprirmos o que Deus ordena na Bíblia. Uma dessas ordens aí é a pregação do Evangelho. O Antigo Testamento ele prometeu bênçãos às nações gentílicas. Jesus ele enfatizou que seria a todas as nações. O Espírito Santo foi dado aos cristãos para evangelizarem o mundo inteiro, de acordo com Van Graham Ross. Testemunhar é uma questão de obediência ao Espírito Santo que nos dá a necessária motivação. E eu te indago, você tem sido sensível ao que ele indica? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e fazem aquilo que ele ordena e cumprem a vontade dele. Querem, em resposta ao sacrifício de Cristo, viverem de maneira grata com seu viver. Mas como falar? O livro de Atos ele traz algumas respostas a essa questão. Devemos ter em vista que essa comunicação, proclamação, deve considerar a oração. Os apóstolos eles oraram. Atos 4:29 indica isso. A oração é ligada ao ser cheio do Espírito
e com a intrepidez com a qual se anuncia o Evangelho. Em Atos 3,31 a gente vê isso também. Respondendo perguntas, é porque quando interrogados pelo Sinédrio, Pedro e Estevão testemunharam por meio de respostas em Atos 5:7. No dia a dia temos várias oportunidades para respondermos perguntas. Às vezes os motivos das perguntas não são tão nobres, mas podem ser perguntas que podem receber respostas nobres. Tempos de perseguição, novas oportunidades para testemunho se apresentam também. Em Atos 8:4 está escrito: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O povo de Deus deve discernir então e aproveitar as oportunidades. Além disso, quando a gente trata dessa questão, sensibilidade espiritual é necessária. Filipe manifestou isso ao ouvir o Espírito Santo quanto à necessidade do eunuco. Ao atender à orientação recebida, ele viu uma porta aberta, um homem lendo, mas sem entender o que lia na Escritura. Então, Filipe aproveita a oportunidade, evangeliza o eunuco. Disponibilidade também é necessária, que é o último tópico que eu destaco aqui nessa temática. Diariamente os cristãos eles passam por vários lugares à semelhança dos primeiros cristãos e as circunstâncias são portas abertas para o testemunho de Cristo. Então, disponibilidade e coragem são necessárias para aproveitar as oportunidades. A mensagem do cristão não diz respeito à fábula, não é história engraçada ou invenção de imaginação humana. É o anúncio da palavra de Deus. E eis algumas características da mensagem de Cristo. A mensagem cristã ela consiste na fiel exposição da Escritura. Quando Pedro ele teve que explicar o fenômeno de Pentecostes, ele recorreu à Bíblia. Para justificar a crença na ressurreição de Cristo, o recurso foi o mesmo, ou seja, as profecias dos escritos. Quando os apóstolos então tinham que provar quanto ao fato de Jesus ser o Messias, a resposta estava na Escritura. A mensagem cristã ela também inclui a doutrina do arrependimento como pré-requisito para perdão de pecados. O pecado deve ser exposto, reconhecido, para haver então preparação do caminho para a salvação. Sem reconhecimento de pecado e juízo, ninguém sentirá necessidade de salvação. Então Pedro ele culpa as multidões pela crucificação de Cristo, acusando-as de incredulidade por não o reconhecerem. Com a pregação, o povo cai em si, reconhece o pecado com clamor, e aí indagam: que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro foi: arrependei-vos, o que significa abandono da incredulidade para recebimento de Jesus como Salvador, vindo da parte de Deus, o Messias. Sem arrependimento, então, não há perdão. Fé em Jesus também foi parte integrante da mensagem apostólica. Fé em Jesus como Salvador, fé nele como Filho de Deus, fé na obra dele na cruz, como resposta para tirar o pecador da condenação eterna. O resultado do crer em Jesus é paz com Deus, alegria no coração. Essa ênfase ela produz edificação, produz conforto. O Espírito Santo e a mensagem do cristão deve ser bíblica, expondo a necessidade do arrependimento e a fé em Jesus. Concluindo, então, o testemunho verbal e prático de cada cristão é um dever que não deve ser evitado. O testemunho é uma das provas da experiência com Jesus, que insistiu que os seus seguidores deveriam ser testemunhas dele. A motivação para esse testemunho é relacionada ao encontro com Jesus e a habitação do Espírito Santo na vida do crente. Então, o Espírito Santo abre portas e concede oportunidades, capacita o cristão a falar com trepidez, e o testemunho dos cristãos em Atos era simples e eficaz. Cultivaram sensibilidade espiritual para reconhecer as oportunidades. Por toda parte iam pregando a palavra. E a mensagem era a fiel exposição da Bíblia, que enfatiza a necessidade do arrependimento e fé em Jesus. E a pergunta simples que te faço é: você tem sido testemunha fiel de Cristo? Lembre-se, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E sem recapitulação, por ser a última aula, deixei assim mesmo. Concluo por aqui e me coloco mais uma vez à disposição para qualquer questão. Basta colocar nos comentários ou entrar em contato conosco por meio das redes sociais. Agradeço mais uma vez por ter estado aqui nesse curso todo. Concluímos aqui. Vamos iniciar uma outra série no decorrer aí do que vem à frente, você saberá. Até mais.